você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salva assim. Deus nos amou de tal maneira Que deu seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Vocês estão felizes hoje? Eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque hoje, mais uma vez, nós vamos estar aqui na presença de Deus, né? Para falar mais um pouquinho de Jesus, falar um pouquinho mais das coisas de Deus. E eu gostaria que vocês, né, sentassem aí no seu sofá, na sua casa, né? Vamos prestar bastante atenção, que hoje a história vai ser maravilhosa, vai ser poderosa. Amém? Então, antes de começar a nossa aula, antes de começar a nossa ministração, nós vamos orar, falar com o Papai do Céu. Legal? Então vamos lá. Feche os olhinhos, né? Cruze as suas mãos e vamos falar com Jesus. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer por mais este culto, mais essa oportunidade que o Senhor nos permite a estar na sua presença para ouvir, Senhor, um pouquinho mais a tua palavra, Pai. Deus, quero te pedir a tua bênção sobre as nossas crianças, Senhor, que o Senhor venha sobre eles nesta noite, abrindo suas mentes, corações e ouvidos para que eles possam estar atentos a ouvir a tua palavra e guardar, Jesus, tudo aquilo que for ministrado, guardar no coração de cada um, Pai. Abençoa as suas famílias, Senhor, ó Deus, e que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através da sua palavra, Pai. Te louvamos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E aí, crianças? Graças a Deus, né? Aleluia, nós já falamos com o Papai do Céu através das nossas orações. E agora nós vamos para o momento do louvor. Então vamos ficar de pé, vamos sacudir aí, né? E vamos dançar para Jesus. Amém? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas,
muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem. Quem já conhece é Jesus. Ufa! Nossa, eu dancei bastante. Nossa, me deu até calor. Vou arregaçar minhas mangas aqui que me deu calor aí de tanto que eu dancei. E vocês dançaram bastante? Agora nós vamos falar um pouquinho dos heróis da fé. Nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Mas antes da gente falar dos heróis da fé, eu quero chamar aqui a Paty, que vai ministrar e vai falar alguma coisa pra gente sobre os heróis da fé. Vamos ver o que ela tem pra gente falar com a gente? Bora lá! E aí, Paty? Oi, tia Júnia! Oi, tudo bem? Tudo bem, crianças? Nossa, eu também tava com saudade da senhora e também das crianças. É verdade, né? A gente fica sem se ver, né? E dá uma saudade, né? E aí, tia Paty, o que você tem pra falar pra gente hoje sobre os heróis da fé? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre os heróis da fé. E tem um herói, um super herói que a gente vai falar hoje. A senhora tem alguma sugestão? Ixi, não sei, nenhuma sugestão. Só sei que ele é um herói da fé, mas tem tantos heróis da fé na Bíblia, né? Então, vamos lá ver quem é que você vai falar pra Então, gente. semana passada, o tio Alan sugeriu que talvez na semana passada poderia ser Sansão. Será que Sansão será hoje? Será que Sansão foi um herói da fé? O que a senhora acha? Não foi. Não foi considerado, né? Não é considerado herói da fé. Tem outros heróis da fé muito mais importantes na Bíblia. E aí, qual será o herói da fé que a gente vai falar hoje? E aí, criança? Nossa, eu tô na expectativa. Então, vamos lá. Agora, pra hora da história, eu vou contar pra vocês quem é esse homem que a gente vai falar hoje. Vamos lá, então? Bora lá, criança. Vamos! Oi, crianças! Tudo bem? Como a gente falou agora há pouco, hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos onde nós vamos estar falando sobre os heróis da fé que estão na Bíblia. Então, como a gente estava falando, hoje vai ser um super herói da fé. Um homem que que confiou extremamente em Deus em todos os momentos da sua vida. E a história dele está lá em Gênesis, a partir do capítulo 37 e vai até mais ou menos o capítulo 47. E aí? Você já sabe qual é? Não? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre José. José era um entre os 12 filhos que Jacó tinha. E ele era um filho muito sonhador. Ele era um dos mais amados por Jacó, seu pai, porque ele era o filho mais novo, o filho de sua velhice. E seus irmãos, ele tinha muita ira. Eles não gostavam de José, porque José era muito amado pelo pai. Inclusive, Jacó fez uma túnica, uma roupa para José, toda colorida e muito bonita, o que deixaram seus irmãos com inveja. Aí um dia, José ele teve um sonho. Na verdade, ele teve 2 sonhos. E aí ele contou para os seus irmãos os sonhos e eles não gostaram. Aí eles ficaram com mais raiva ainda de José. Um belo dia, Jacó pediu que José fosse até onde seus irmãos estavam e viessem para ver como que eles estavam, se eles estavam bem ou não, e que José fosse e trouxesse notícia para o pai. José foi até lá e quando os irmãos deles o avistaram, eles pensaram logo em tramar alguma coisa, embolar alguma coisa para acabar com a vida de José. Aí um dos irmãos foi lá, defendeu José, falou, não vamos acabar com a vida dele, não vamos tirar a vida dele não. Então vamos fazer o seguinte, a gente coloca José num poço. Esse poço não vai ter água, é um poço vazio. A gente coloca José lá dentro e a gente deixa ele lá. E foi isso que os irmãos fizeram. Jogaram José no poço. Logo após, eles viram uns midianitas, mercadores que estavam vindo pelo caminho, que estavam indo direto para o Egito. Aí os irmãos de José falaram, vamos fazer o seguinte,
Pra gente não matar, a gente não acabar com José, então a gente tira ele do poço e a gente vende ele para esses mercadores. Os mercadores levam ele para o Egito e a gente vai falar para o nosso pai o seguinte: ó, pai, a gente encontrou a túnica de José, estava manchada de sangue, então eu acho que algum animal comeu e tá tudo certo. E foi isso que eles fizeram. Eles venderam José para aqueles homens, José foi levado para o Egito e aí eles mataram um cabrito e aí pegaram o sangue daquele animal, mancharam a roupa de José e foram lá pro pai e falaram: pai, aconteceu o seguinte, a gente encontrou essa roupa toda suja e eu acho que algum animal comeu José. E aí Jacó, como ele amava muito seus filhos e principalmente José, então Jacó ficou muito triste, Jacó chorou bastante, vestiu roupas com pano de saco. E aí assim Jacó teve que enfrentar esse luto, porque ele acreditava então que José tinha morrido. José foi levado para o Egito e lá foi vendido para Potifar. Potifar era um homem que trabalhava para o rei, para Faraó. E aí José foi vendido para Potifar e serviu como servo, ficou como servo na casa de Potifar. Mas o legal é que tudo que José fazia, onde ele colocava suas mãos, tudo dava certo. E Potifar começou a observar isso e ver que onde José colocava as mãos, por onde ele passava, o que ele fazia fluía. Então Potifar começou a confiar tudo nas mãos de José. Potifar confiou a sua casa, os seus bens, tudo nas mãos dele, só não a sua esposa, claro, né? Mas o resto, a casa toda estava sob suas mãos. E José continuou servindo como um homem bom, como um bom servo, continuou trabalhando na casa de Potifar, mas a mulher de Potifar era uma mulher muito bonita. E um dia ela resolveu chamar José para ter um caso com ela, e ele falou que não faria isso, porque ele era um homem que servia o seu senhor a Potifar, e ele era um homem que respeitava e que tinha tudo em suas mãos e não ia fazer isso com seu senhor, não iria o trair. Então aquela mulher foi lá e bolou uma coisa contra José. Ela incriminou José de tentar algo contra ela. E aí falou para Potifar. Potifar provavelmente deve ter ficado muito bravo e foi lá e colocou José na prisão. Meu Deus, quanta coisa que José enfrentou, né? Nossa, José era invejado pelos irmãos, foi jogado no poço, foi vendido para os midianitas, depois ele foi trabalhar na casa de Potifar e depois foi incriminado pela sua esposa. Mas o legal de tudo é que José, ele nunca deixou de acreditar, ele nunca deixou de acreditar em Deus, que era um Deus tão poderoso, era um Deus que o amava tanto, e era o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí Potifar ficou muito bravo então com José, devido a tudo que a esposa dele falou. E aí foi lá e colocou José na prisão. Aí José foi preso. Aí José, lá na prisão também Deus o abençoou e ele acabou também liderando lá na prisão. E aí foram presos 2 outros homens, que foi o copeiro e o padeiro, que também serviam ao rei. Esses homens ficaram lá na prisão e um dia cada um deles tiveram um sonho. Aí eles tiveram lá um sonho e ninguém interpretava, então José, usado por Deus, foi lá e interpretou esse sonho para eles. E o sonho aconteceu 3 dias depois, realizou o sonho. Um deles foi morto, um deles foi exaltado pelo rei, saiu da prisão, mas José continuou na cadeia, continuou preso lá no cárcere. Depois de algum tempo que o copeiro saiu da prisão, então ele se lembrou de José porque Faraó também sonhou. Naquela época o pessoal tinha muito sonho, né? Muito sonho revelado por Deus. E aí Faraó sonhou, chamou todos os magos e ninguém soube interpretar o sonho de Faraó. Aí Faraó falou: e agora, meu Deus, o que será que significa esse sonho? Aí o copeiro, que tinha voltado a trabalhar, lembra, ele estava na prisão e ele voltou a trabalhar então com o rei. Ele saiu da prisão e voltou a trabalhar então com o Faraó. Ele falou: Faraó, eu lembro de uma pessoa que estava comigo na prisão e ainda está lá, e ele interpretou meu sonho e aconteceu exatamente como ele falou. E aí Faraó então falou: faz o seguinte, chama esse homem lá da prisão, que eu quero contar para ele meu sonho e ver se ele vai conseguir interpretar. Foi o que aconteceu. Chamaram José, tiraram ele o mais rápido possível da prisão, e aí deram banho, fizeram a barba, prepararam ele para ele estar frente a Faraó, perante Faraó. E aí Faraó foi lá e contou o sonho dele.
Aí Faraó contou tudo que ele sonhou naquela noite. Ele teve 2 sonhos também, inclusive. E aí José foi lá e interpretou os sonhos. Os 2 sonhos dele significava que viriam sobre o Egito, que é a terra onde eles estavam morando, 7 anos de fartura e logo após 7 anos de miséria sobre a terra. E aí José contou isso para Faraó. Faraó ficou muito impressionado com a sabedoria daquele homem. Só que José deixou bem claro que não era ele, que era Deus que usava para ele contar, para ele interpretar esses sonhos. E aí José falou: você vai precisar de uma pessoa que seja muito responsável, que seja muito preparada para assumir então o Egito. Porque tem que ser uma pessoa que vai estar pronta para poder lidar com esses 7 anos de fartura e poder então economizar, juntar bastante comida, bastante mantimento, para quando chegar os 7 anos de fome, então o Egito não perecer e a gente poder também ajudar outros estados, outros lugares, outras regiões aqui próximo a nós. E aí Faraó falou: eu acho que não existe homem mais sábio, mais preparado do que você, José, então, para assumir esse cargo e para estar à frente do Egito. E aí Faraó fez de Jacó então o governador do Egito. Ele foi lá e selou então esse pacto com seu anel, né, e fez com que José andasse pela cidade, então com carros, com uma carruagem, aquela coisa bem linda, exaltando ele, mostrando que ele então agora era o chefe, era o governador do Egito, agora ele que mandava. Vieram 7 anos de muita fartura, então José, ele conseguiu juntar muito mantimento, ele nomeou pessoas para fazer essa junção desses mantimentos, desses alimentos, e logo após vieram 7 anos de miséria e de muita fome. Mas José era muito sábio, lembra? Então tinha muita comida guardada. E aí as pessoas começaram a se direcionar ao governador do Egito para poder se alimentar, para poder pegar comida. Inclusive a família, os irmãos e o pai de José. Eles moravam em Canaã e eles também estavam passando por uma fome. Mas eles não sabiam que José era o governador do Egito. Eles nem tinham mais notícia de José, o que aconteceu com ele depois que ele chegou no Egito. E aí Jacó, seu pai, falou para os irmãos assim: gente, a gente precisa dar um jeito, porque a gente está com fome, a gente precisa ir no Egito buscar comida. E aí os irmãos de José então foram até o Egito, conversaram com o governador, que era José, mas eles não reconheceram. Afinal de contas, José estava muito diferente. José agora era o governador. José estava muito arrumado, muito bonito. Ele foi exaltado por Deus. E aí, os irmãos dele chegaram e pediram a comida. E José reconheceu seus irmãos. Mas José não falou de imediato. Ele quis fazer uma surpresinha para os irmãos, que agora ele era o governador do Egito. Então, eles conversaram ali. E depois de muita conversa, de muito idas e vindas do Egito até Canaã, José assumiu, falou para os irmãos dele que ele era José, que ele era o irmão que eles o invejavam, ele era o irmão que foi vendido então para o Egito. E os irmãos ficaram muito surpresos, eles não sabiam nem o que falar, nem como agir, afinal de contas, eles não gostavam de José. E apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a humilhação, de todas as situações difíceis que José enfrentou, agora ele era governador do Egito, agora ele era casado com uma mulher, agora ele tinha 2 filhos com ela, era bem sucedido, era o rei, mandava em tudo. E eles ficaram um pouco surpresos, eles choraram, se abraçaram, ele perdoou seus irmãos, olha que lindo. E ele entendeu que Deus tinha um propósito para isso, que ele foi vendido, tudo aquilo aconteceu, os irmãos dele fizeram tudo aquilo com ele, para que no final ele governasse, para que no final o Egito tivesse alguém sábio, alguém usado por Deus para poder governar naquele momento tão difícil, inclusive ajudar seus pais, seu pai e seus irmãos. E aí depois de tudo isso, José trouxe sua família também para o Egito, fez conhecer isso a Faraó, e Faraó ficou sabendo que seus irmãos também estavam no Egito, deu terras, enfim. Todos ficaram bem por causa de José, porque José teve um sonho lá no começo e ele nunca deixou de acreditar no Senhor. José, ele nunca murmurou. Na Bíblia, se a gente lê toda a história de José, que são esses 10 capítulos, Gênesis 37, vai até mais ou menos o 47. Depois vocês leem aí na sua casa.
vocês vão ver o quanto José ele nunca murmurou, ele nunca duvidou de Deus, ele sempre acreditou, ele sempre teve muita fé de que o Senhor estaria com ele, de que ele seria exaltado no final. Mas, gente, eu tô aqui conversando com vocês e a tia Júnia tá aqui me ouvindo falar. E eu vou chamar ela agora porque ela deve ter algumas dúvidas a respeito desse herói da fé. Vem cá, tia Júnia, vamos conversar um pouquinho. Oi, de novo. Então, quais são as dúvidas? O que a senhora achou da história? Então, tia Paty, eu estava aí ouvindo a sua história, né? E eu acredito que a minha dúvida talvez possa ser a dúvida das crianças também, né? E eu queria saber, você falou sobre José. Então, esse herói da fé é José, né? Mas de toda essa história, qual é o propósito, né? Onde que está a fé dele, né? Que você, né, falou sobre a história dele. Explica um pouquinho mais aí o porquê dessa fé. Então, a gente está aprendendo sobre os heróis da fé, né? E o que é fé? Fé é a certeza, a convicção das coisas que ainda não se vê. Então, José, ele acreditava que os sonhos, que antigamente era só o sonho que ele tinha, poderia se tornar real. Ele acreditou que, apesar das situações difíceis da prisão, do momento que ele foi humilhado, né, do momento que a esposa de Faraó acusou ele, enfim, tudo que ele viveu de mais difícil na vida dele, ele conseguiu acreditar, ele conseguiu se manter crente, firme, com muita fé, sabendo que o Senhor iria honrá-lo, né? E o interessante é isso, porque ele não murmurou, ele não reclamou, ele permaneceu sempre crendo que o Senhor estaria no controle de todas as coisas, ele estava no controle. A gente viu que José em momento nenhum foi desamparado. Em todos os lugares por onde José passou, o Senhor sempre o exaltava, ele sempre liderava, ele sempre era abençoado em tudo que ele fazia. Então é exatamente isso, por isso ele foi considerado o herói da fé, porque ele foi um homem que permaneceu acreditando. Então quer dizer que fé significa acreditar naquilo que ainda não existe, que vai acontecer ainda lá na frente, é isso? Exatamente. Por exemplo, eu ter a certeza que um dia eu vou ter alguma coisa que hoje eu não tenho. Que um dia eu vou ter um brinquedo que hoje eu não tenho, que um dia eu vou ser alguém que eu quero muito ser, ter uma profissão lá no futuro, que um dia as coisas vão mudar, o coronavírus vai acabar, que a gente vai poder se abraçar de novo. Então a gente tem que acreditar, porque o Senhor, ele nos faz acreditar, ele nos dá motivo pra gente acreditar, porque a gente tem tantas histórias na Bíblia, tantos heróis da fé, de pessoas que acreditaram muito e o milagre aconteceu. Então quer dizer que a fé é a certeza que a gente acredita que vai acontecer. Nós temos que ter certeza, mesmo que a gente não vê, a gente acredita que aquilo vai acontecer na nossa vida, né? Isso, acredita e não murmura, tá bom? Pra você ser considerado um herói, uma heroína da fé, você não pode murmurar, você tem que falar, eu vou conseguir aquilo, porque o Senhor tá comigo, porque Ele não me abandona, porque Ele cuida de mim, porque os meus sonhos podem se tornar reais, porque o Senhor, Ele se importa com os nossos sonhos. Os menores que sejam, os maiores que sejam, Deus, Ele se importa com todos eles, e pode acontecer e vai acontecer, principalmente porque a gente tem que lembrar que as coisas acontecem de acordo com a vontade do nosso Senhor. Então, nunca duvida, tá bom? Sempre acredita que vai acontecer. Aleluia, nossa, que legal, né? A fé, né, que move tudo, né? Quando a gente acredita mesmo, né, em Deus, né? Cada dia mais acreditando naquilo que vai acontecer através da nossa fé, né? Nossos sonhos vai ser realizado assim como foi realizado o sonho de José, né? Nossa, que história linda mesmo, né? Exatamente. E a gente vai decorar um versículo agora que também tá lá em Gênesis, tá bom? Eu já peguei minha Bíblia e agora a gente vai decorar o versículo. Você quer saber onde tá? Eu quero saber onde que tá, qual é o livro. Então vamos lá, pega a sua Bíblia também e abre lá em Gênesis, no capítulo 45. Que legal. Será que já abriram? Acho que já abriram, gente. Gênesis, primeiro capítulo, ou primeiro livro. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 45, versículo 9, diz assim. Eu vou ler o versículo todo, mas a gente vai decorar só uma parte dele, tá bom? Diz assim o versículo inteiro: apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhes, assim diz teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Esse versículo é José
José falando para os seus irmãos irem até seu pai e chamar seu pai, tá? Então agora vocês repetem comigo essa partezinha do versículo que diz assim: Deus me pôs por Senhor. Deus me pôs por Senhor Em toda a terra do Egito. em toda a terra do Egito. De novo, vamos lá. Deus me pôs por Senhor Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. em toda a terra do Egito. Tá vendo? Deus colocou José ali naquele lugar com o Senhor para dominar, para mandar em tudo, né? E para ser reconhecido, para ser exaltado depois de muito tempo de humilhação. Que legal, nossa, que história poderosa. A senhora Essa gostou? história, nossa, tremenda mesmo. Ai, eu amei. Eu amo a história de José. Eu acho uma história muito linda, uma história muito incrível, que quando eu era criança eu ouvia muito e super admirava esse homem. Ah, que legal, que bênção, né, crianças? E aí agora vamos, né, colocar nossa fé em prática para, se você tem um sonho no seu coração, ora, fala com Deus, que Ele vai realizar esse sonho na sua vida, né? Isso mesmo. Então vamos fazer uma última oração só pra gente encerrar? Vamos lá? Vamos fechar os olhinhos. Vamos fazer aquilo que a tia Van faz? Assim, ó. Movimento para a oração. Jesus, obrigada, Senhor, por essa palavra, por essa história tão linda de José. José, Senhor, foi considerado um herói da fé e que nós também possamos ser, Jesus, considerados também, quem sabe, um herói da fé. Uma pessoa, Senhor, que tem muita fé, que acredita muito no Senhor e que as coisas acontecem, Jesus, através de nossas orações, através de nossa crença em Ti. Obrigada, Senhor, por esse culto, pela vida de cada amiguinho nosso, pela vida de cada tio, de cada tia, Senhor, aqui do Ministério Kids. Obrigada pelo nosso pastor, obrigada, Senhor, pela nossa pastora e também, Senhor Jesus, obrigada pela vida dos nossos pais. Oh, Deus, por tudo que o Senhor faz em nós. Nós somos muito felizes e gratos por isso. Te amamos, Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Então, é o seguinte, gente, semana que vem tem mais, a gente continua falando sobre os heróis da fé e eu tô muito curiosa pra saber quem vai ser o herói. Ah, eu também. Será que é um herói ou uma Agora que a semana heroína? passa rapidinho pra gente saber quem é o próximo. Então domingo a gente espera vocês de novo às 18 horas pra gente ouvir mais uma história linda sobre um herói ou uma heroína da fé, tá bom? Amém. Um beijo, Beijo, gente. criança. Fica com Deus. Abençoe. Tchau. E aí, pessoal, vocês querem conhecer a história de como José foi pro Egito se tornar governador? Preste atenção no que eu vou contar agora. Essa história que eu vou contar agora fala de um rapaz chamado José. Ele tinha sonhos que Deus mandava, sempre orava e tinha muita fé. O tempo se passou e José sofreu a traição nas mãos de seus irmãos. Jogado num buraco e depois vendido como escravo para o Egito foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Quando então chegou ao Egito, foi comprado pelo grande Potifar. Do trabalho escravo ele foi tirado e no palácio ele foi trabalhar. Faraó depois teve um grande sonho que José então interpretou. De escravo em governador tornou-se e o Egito com sua fé salvou. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. E José
aí, pessoal. Quando Deus está no controle das coisas, Ele pode transformar tudo em bênção para nós. José foi fiel a Deus e recebeu uma bênção muito grande. Você também pode ser abençoado como José, se for obediente como ele foi. E José